meus irmãos de fé da nossa amada Umbanda, aqui quem fala com vocês é o Pai Marcos Garcia, da Tenda Umbandista Coração de Pai Oxalá, localizada no ABC, em São Caetano, na Rua Marlene 315, no bairro Vila Gete. Nossos trabalhos são todas as sextas-feiras às 20 horas. Bom, meus irmãos, hoje é o nosso primeiro vídeo. Ele vai ser um pouquinho longo, porque eu vou me apresentar para vocês, para conhecer mais sobre a minha história, sobre a história da Tuco. Mais um canal no YouTube sobre a Umbanda e tantos irmãos, dirigentes espirituais que têm seu canal, mostrando cada vez mais a nossa amada Umbanda sagrada, Umbanda de luz, a Umbanda que nos transforma. Esse momento é o nosso momento que foi autorizado para nós, através das forças espirituais da casa, para que possamos mostrar nossos trabalhos. Como todos os nossos irmãos sempre conversam, nós vamos falar da Umbanda que nós praticamos na Tuco, o que eu conheço, do meu conhecimento. Então, nós estamos aqui também para agregar com vocês todos. A Umbanda, ela é transformadora. Então, não vamos criticar nenhum trabalho, vamos agregar. A minha história começa em 88, com o meu irmão Jorge Garcia Rubio, que já está no plano espiritual, com a minha mãe Maria Rosário de Melo Rubio, meu pai Vicente Garcia Rubio, que também já estão no plano espiritual, e com meu irmão do meio, Vicente Garcia Rubio Filho. Essa é a nossa família. Em 88, meu irmão recebeu um chamado espiritual. Desde criança ele já tinha o dom mediúnico. A minha avó materna, sempre levou meu irmão em benzedeiras e todas falavam a mesma coisa. Ele não tem nada, o problema dele é mediúnico. Ele já tem uma idade florada, mas ele vai ser um dirigente espiritual. Em 88, começou com a manifestação do Senhor Exu, que eu tenho grande respeito até hoje, por o Senhor Exu Sete Porteiras. Esse grande Exu que mostrou para o meu irmão, para nós, um pouquinho da Umbanda. E começou a manifestação no quarto que nós dormimos, eu e meus dois irmãos. Lá ele vinha, conversava com nós, minha mãe, meu pai, meu outro irmão, mas meu outro irmão, nós respeitamos que ele não quis depois seguir. Enfim, ficamos eu, meu pai e minha mãe. E, como todo mundo sabe, familiares ficam sabendo e querem vir conversar com um guia de luz, com uma entidade que sempre mostra os caminhos da verdade. E nisso começou 2, 3, 4, 5 pessoas no quarto que nós dormimos. Sem tronqueira, sem congar, sem velas, sem guias. Apenas a vela que ele usava na mão dele, vermelha e preta, o cigarro, até hoje, que eu firmo para ele aqui na casa, que é o Hollywood, e o vinho Natal, suave. Porque eu cambonava ele. E os 7 palitinhos, que tinha que ser de fósforo, acender e colocar dentro do copo dele. Senão, ele não começava os trabalhos. Isso era o Senhor Exu Sete Porteiras, só simplicidade. E de lá, irmãos, começamos do quarto para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para fora, onde realmente meu pai montou com a ordem espiritual do mentor do meu irmão, o congar e a tronqueira. E lá começaram todos os trabalhos espirituais. Trabalhos maravilhosos, muito bonitos, praticamente sempre com o Exu dele. Ele trabalhava também com pena branca, mas era muito trabalho com o Exu. Mas nada de matança, nada de barganha, simplesmente a força de um Exu. E um dia ele veio conversar comigo. E aí você, menino, perna de calça, ele me chama de perna de calça. E você, perna de calça, quando você vai trabalhar? Eu falei, seus 7, eu trabalho, não sinto energia nenhuma, eu adoro combanar o senhor, adoro os trabalhos que o senhor faz, né? Não, você vai trabalhar sim. Eu falei, como assim? Ele simplesmente me pegou naquelas brincadeiras de criança, de pegar o braço por baixo das pernas e virar cambalhota no corpo. Ele fez isso comigo. O meu irmão era bem menor que eu. Ele fez isso comigo. Na hora que ele fez isso, eu estava no chão, totalmente dominado por uma força totalmente fora do comum de um Exu que eu nunca tinha sentido. E foi a primeira manifestação de um guia espiritual nesta vida, que é o Senhor Exu Sete Covas, que é o Exu que trabalha comigo até hoje. Ficou no chão, rosnando, bravo, e seus 7 porteiras conversando muito com ele.
Por fim, os trabalhos da noite de sexta-feira, e toda sexta-feira o Exu do meu irmão começou a trazer ao Exu que trabalha comigo em terra. Cada vez mais ele foi se levantando, se erguendo. Nisso, ele começou a dar passe com a permissão do Senhor Exu Sete Porteiras. Foi cada vez mais gratificante, maravilhoso, muito forte. E nós mudamos de casa, porque a casa era alugada, fomos para uma outra casa, e lá tinha uma edícula onde o meu irmão, por ordem espiritual do mentor dele, que é o seu Exu, montou realmente toda uma estrutura de congar, tronqueira, e onde queria ser o atendimento. E começamos os trabalhos mais uma vez, nessa nova casa, com muitas pessoas. Meu irmão trabalhava com 2 médicos que conheciam ele também, e eu sempre cambonava e sempre dava passagem para o seu Exu Sete Covas, praticamente no final, ou às vezes para dar atendimento quando era permitido. Mas eu não compreendia, eu era jovem na época. Eu tinha praticamente 19, 18 anos, um pouquinho mais, não lembro a idade exatamente. E eu não entendia por que aqueles trabalhos, por mais que tinha um resultado, eu não entendia por que fumava, por que bebia. O guia que trabalhava comigo até hoje, ele não bebia, ele não fumava. Eu então não entendia por que os outros guias fumavam. E foi colocando a coisa na minha cabeça. Eu era jovem, eu queria sair, queria passear, queria me divertir. Eu não queria ter aquele compromisso de sexta-feira. E, por fim, eu pedi para me desligar da corrente. E foi permitido, através do Exu Sete Porteiras. E simplesmente ele falou: segue teu caminho, vê o que é melhor para você, filho. Mas você tem uma missão. Só ficou isso para mim. Eu saí, meu irmão continuou os trabalhos, aí meu irmão casou, ele montou na casa dele e acabou os trabalhos na casa da minha mãe. E por fim, também depois, com o tempo, ele parou os trabalhos por causa do trabalho dele na época, né? Ele tinha que viajar muito, então ele teve que parar. Mas nunca deixou de cuidar. E eu me afastei nesse período totalmente, voltei para a igreja, né? Todos nós eram católicos, batizados na igreja católica, ia todo domingo na missa com a minha mãe também, apesar de minha mãe nunca ser um bandista, mas ela tinha uma espiritualidade muito forte, muito bonita. E nisso eu me afastei e continuei minha caminhada, mas sentia algo diferente. Quando eu ia na igreja, também participei de igrejas de culto evangélicos, e sentia alguma coisa diferente, sentia uma energia que não era da igreja, da egrégora da igreja, enfim. E por volta de 2002 que eu voltei. Aí eu fui para o interior, em Itatiba. Conheci através de uma amiga, o senhor Pedro Gava, que é um grande médium kardecista. Lá me levou numa segunda-feira à noite, e tanto me persistia que eu tinha que ir para um centro, eu fui para Itatiba conhecer esse centro, que na verdade era uma mesa branca, não tinha nada a ver com a Umbanda. E isso eu fui conhecer. O centro dele era abaixo do nível da rua, era uma coisa bem fininha de cimento, e desse lado um milharal, e lá no fundo um casebre, bem simplesinho mesmo, uma coisa bem simples, como se fosse uma casa de um preto velho. Eu acho que o mentor dele era um preto velho, nunca me falou. Na verdade, ele recebia o cobra coral. Mas eu entrei, sentei nas cadeirinhas, 10 cadeiras, quase cadeiras trançadas com bambu, a mesa na frente, atrás dele uma parede e uma portinha. Ele sentado com 3, 4 pessoas, não lembro mais ou menos, falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Com roupas normais, né, porque é mesa branca. E lá, eu totalmente também com roupa normal, sentindo um frio no corpo, um gelo no corpo. Depois começou os trabalhos, os atendimentos. Me chamaram, eu fiquei por último, você vai ser por último. Eu entendi o porquê, mais ou menos, né? E ele me colocou de frente com um grande amigo meu na época, um conhecido nosso, quase 2 metros de altura. E ele me sentou num banco de preto velho. E eu sentei, baixei minha cabeça, e uma luz bem fraquinha, aquela coisa bem aconchegante. Só eu praticamente lá, já tinha atendido todas as pessoas. Esse médium incorporou um obsessor e começou a falar muitas coisas diretamente para mim. Que eu acabei com a tua vida, que eu te afundei, que você não vai para lugar nenhum. E nisso eu fui encurvando, a minha cabeça entrou no meio das minhas pernas, as minhas mãos para trás. Na hora que ele falou que ia me matar, eu levantei numa força tão grande que não era mais eu. Era o senhor Exu Sete Covas, mais uma vez se apresentando para mim. E ele só falou uma coisa bem simples: ninguém vai matar ninguém aqui. O médium caiu por terra, o obsessor foi tirado, e lá o senhor Pedro Gava conversou com o senhor Exu Sete Covas, e o senhor Sete Covas explicou para ele que agora a jornada começaria definitivamente. E realmente começou.
E na outra segunda-feira eu gostei do centro, voltei. Ele acabou a palestra, me levantou e me colocou para dentro para conversar, para dar as consultas. Mas na hora que eu entrei, ele falou: você vai trabalhar hoje. Eu falei: mas, seu Pedro, vocês são do Kardec, eu venho da Umbanda. E realmente comecei, fiz a oração e o seu Sete incorporou em mim, trabalhou normalmente, com a roupa do corpo que eu estava. Ele só pediu um copo de água, a água que ele bebe até hoje. Ele bebe um pouco de vinho às vezes, mas ele gosta de água. Hoje ele fuma um charuto, ele tem a guia dele, porque eu fui buscar o conhecimento. E lá comecei a trabalhar, fiquei quase um ano nessa casa, só que chegou uma hora que o senhor Pedro Gava falou que eu tinha que cuidar do meu lado espiritual da Umbanda. O meu trabalho espiritual era dentro da Umbanda. E realmente foi. Conheci um centro em São Caetano, uma amiga minha me levou para um centro em São Caetano, o Estrela Azul, que até hoje é muito famoso. Mas na época eu só passava em consulta, nunca trabalhei, nunca dei passagem. E essa minha amiga que me levou lá, ela sabia que eu incorporava o senhor Exu, Sete Covas. E um dia ela pediu se eu poderia incorporar o Exu. Eu falei: mas eu não trabalho em casa, eu não atendo em casa. Eu falei: eu preciso porque eu vou viajar. Se você puder me ajudar com o seu Exu, eu agradeço. Eu pedi a permissão para minha mãe e minha mãe simplesmente, minha mãe já estava adoecida, porque ela estava com problema de depressão e diabetes. Filho, deixa ele vir aqui numa segunda-feira. E isso tudo, uma segunda-feira começou. Ela veio em casa, ficamos na cozinha, eu, minha mãe e essa minha amiga. O senhor Exu veio, passou as determinações para ela que ela queria viajar, conseguiu, de lá de onde ela estava, ela me ligou, falou: quando eu voltar eu quero novamente passar com o seu Exu, para agradecer. E dito feito, agradeceu. E nisso, ela mais uma vez ela me levou lá para o centro e me apresentou para uma irmã de santo desse terreiro, que hoje ela é minha filha de santo, que é a irmã Agaci, que tem uma admiração muito grande também pelo trabalho dela. E lá eu passei com a preta velha dela, passei com o Exu dela, passei com a pombagira dela, passei com todos os guias dela, porque toda sexta-feira eu estava lá nesse terreiro assistindo as palestras. E um dia a preta velha dela falou que eu tinha que trabalhar. Eu falei: mas eu não tenho espaço, eu quero que minha menina vá na tua casa. Ela fala casuar, né? E ela foi em casa, com a permissão da minha mãe, minha amiga levou ela, e lá a preta velha se manifestou, falou: filho, os seus trabalhos vão começar aqui nessa cozinha da sua mãe. Eu olhei para a cara da minha mãe olhou para minha cara, depois que ela desincorporou, e minha mãe simplesmente: você pode começar. Tão simples, a caridade do amor dela. E nisso, eu providenciei tudo que o seu Sete me pediu, tudo que o Pai José pediu para mim. O Pai José, eu esqueci de falar para vocês, se manifestou também nessa casa lá do Pedro Gava, em Itatiba, que ele é meu mentor espiritual. E lá eu montei a guia dos seus 7 flechas, que é o caboclo que trabalha comigo, a guia do Pai José e a guia do seu 7, a tronqueira do seu 7. Só que eu não tinha congar. Meu congar era a nossa mesa que nós jantávamos. Nós jantávamos, tirava tudo, limpava a cozinha. Eu tinha as imagens, eu comprei as imagens católicas, que eu tenho até hoje na minha casa, com amor. Só que hoje o nosso terreiro são as imagens africanas. E toda segunda-feira eu fazia os trabalhos em casa. E com mais uma vez, começa, posso trazer uma pessoa? Posso trazer um amigo? E começou 30 pessoas, quase 40 pessoas eu atendendo sozinho. Enfim, minha mãe faleceu em 2007 e meu pai não quis mais que eu trabalhasse em casa. Eu respeitei. E uma amiga que frequentava a casa, ela ofereceu um quartinho na casa dela. Com a autorização do Pai José, do Exu Sete Covas, nós fomos lá ver o espaço e começamos um trabalho lá. Fiquei até um ano lá, mas era bem familiar. Isso eu pedi, falei: é só familiar, não pessoas que vão da rua. Então eram 5, 6 pessoas, era mais tranquilo. Mas deu problemas também, me afastei. Uma outra pessoa também ofereceu também espaço, também fui para o espaço dessa pessoa. E por fim, eu casei em 2008 e nós achamos uma casinha. E na hora que eu entrei nessa casinha, no fundo tinha uma parede que eu vi o congar. E lá, minha esposa, a Lúcia, ela falou: você vai montar o seu terreiro aqui no fundo de casa, vamos começar aqui para você não trabalhar na casa de ninguém. E lá realmente eu comecei a trabalhar, montei o terreiro, a tronqueira, tudo bonitinho. Mas aquela história novamente, muitas pessoas, muitos atendimentos, mas graças a Deus, minha esposa também ficou grávida, minha filha Manuela nasceu em 2010, 30, 40, quase 50 pessoas na minha casa, mas isso já também tinha mais 2 médicos para me ajudar, que também são filhos até hoje. A Gaci também estava comigo,
Então foram várias situações dentro da minha casa que eu só tenho que agradecer ao lado espiritual, ao seu Exu, ao Pai José, ao Caboclo, pela sustentação dos nossos trabalhos na minha casa. Nunca ficamos maus, nem eu, nem a minha esposa e nem minha filha, que era recém-nascida, e principalmente os filhos da casa. E começamos os trabalhos bonitinhos, só que o Pai José falou assim: agora você precisa estudar, filho. Eu falei: Pai José, como que eu vou estudar? Você passa tudo para mim. Ele falou: não, você precisa de conhecimento. E realmente em 2010, lendo o Jornal da Umbanda, eu vi curso de sacerdócio, 1 ano e meio, Colégio Pai Benedito, ou seja, Pai Rubens Saraceni. E eu conheci um pai de santo aqui em São Caetano, aonde eu fui mostrar para ele sobre o curso sacerdótico que eu tinha. Ele quase me matou, falo tão mal da pessoa. E entrou aqui e saiu aqui. E eu fui fazer a inscrição no outro dia. Na hora que eu fiz, eu já vi o Rubens Saraceni, esse grande mestre que eu tenho um grande carinho, que já está no plano espiritual. E lá me formei como sacerdote e continuei trabalhando na minha casa até 2014, aonde o Pai José realmente cumpriu a promessa dele. Quando me formasse, depois de um tempo, ele daria a casa. Deu uma sala aqui, onde nós estamos hoje, é na sala de cima, que era uma salinha com 70 metros quadrados, e depois passamos para cá para baixo. Então, irmãos, esse é um pouquinho da minha vida espiritual, para acreditar cada vez mais na Umbanda Sagrada, na Umbanda, mas o que eu aprendi com o Rubens Saraceni, o que eu aprendi com o meu irmão, e que venho aprendendo com meus mentores espirituais, o que aprendo com os outros guias espirituais, os meus filhos de santo, que hoje são 42, tenho um grande orgulho de falar isso, aonde eu estou passando cada vez mais esse conhecimento. Então essa pequena história do Pai Marcos Garcia, da Tuco, tendo um umbandista coração de Pai Oxalá, que esse momento meu, meus filhos que estão aqui me ajudando, seja o início de mais uma jornada, um grãozinho de informação da Umbanda, como tantos dirigentes têm por aí. Nós vamos ter muitas coisas para passar para vocês. É isso que eu espero. Dê seu like, compartilhe, dê sugestões. Nós estamos aqui para receber críticas, para cada vez mais crescermos todos juntos no único propósito, a nossa evolução ao nosso Pai Criador. Eu deixo aqui para vocês um grande beijo do Pai Marcos Garcia, da Tuco e de todos os filhos. Grande axé para vocês. Saravá, Banco de Preto Velho.